Aleluia. Aleluia. Quantos tiveram a sua vida mudada por Jesus? Amém? Deus entrou na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, e um novo capítulo foi escrito, porque Deus, ele é especialista em mudar a nossa vida. Amém? Quantos se alegra nessa noite com essa notícia? Eu e você tivemos a vida mudada, transformada. Às vezes eu paro e penso, o que seria de mim se Deus não tivesse entrado na minha vida? Mas eu louvo o nome do Senhor, porque Deus um dia decidiu entrar na minha casa, na vida da minha família, e hoje eu sou feliz, sou alegre, tenho meu nome escrito no livro da vida, e sei que Jesus vai voltar para buscar eu e você um dia. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Já que estamos falando de mudança de vida, eu vou falar a história de um jovem que teve a sua vida mudada. Marcos capítulo 5, eu vou ler todo o texto até o versículo 20. Quero que você me acompanhe e nós vamos ficar meditando neste texto. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado e o que tivera legião. Assentando vestido em perfeito juízo, temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o admiravam. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai de amor, Deus de misericórdia, já louvamos o teu nome, já sentimos a presença do teu Espírito Santo neste lugar.
Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja e aqui está a tua palavra. Te peço, Senhor, o milagre, a intervenção do teu Espírito Santo para que eu seja canal de bênção para os teus filhos. Deus, ajude-nos, ó Pai, nessa noite a compreendermos a tua palavra e que cada coração, Senhor, nessa noite mais uma vez seja terra fértil e que essa palavra vá ao encontro dos teus filhos, da tua igreja. Que o Senhor venha falar conosco. Fala comigo, Jesus amado, me ajude, abençoa o teu povo, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém? A terra, ela já tem um número de mais ou menos, ou mais, de 7 bilhões de pessoas. Vivem nesse planeta Terra. Pessoas que estão divididas em países, em línguas, em etnias, em cor, em religião. Pessoas que vivem nos grandes centros e outras que estão tão distantes. Pessoas que ainda vivem em selvas. Pessoas que ainda vivem em lugares gelados, como ali na Ásia. Pessoas que professam algum credo e pessoas que definitivamente desacreditam em Deus. Pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas cultas, pessoas que não têm nenhum conhecimento, pessoas que a modernidade chegou na sua casa, mas pessoas que não têm nenhum conforto desta modernidade, pessoas que estão bem, estão satisfeitas, estão felizes, mas pessoas que estão tristes, estão desanimadas, algumas dando cabo na sua vida. Se nós olharmos o planeta Terra dentro daquilo que nós conhecemos, nós vamos perceber que estes 7 bilhões de pessoas, nós vamos encontrar pessoas de todas as formas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e eu entendo que o amor de Deus alcança os 7 bilhões de pessoas. Esse amor, ele é incondicional. Jesus disse para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você percebe que Deus amou, Deus te ama, embora você não o ame, mas Ele continue te amando. Mesmo que a pessoa passe a sua vida toda aqui na terra, nunca faça uma oração, nunca leia a Bíblia, nunca lembra de Deus, Deus continua amando. O que faz a diferença quando Jesus disse para Nicodemos é a condição que Ele dá. Deus ama a todos, mas só vai entrar no céu aquele que nele crê. A salvação, ela é condicionada àquele que crê, mas Deus me ama, Ele te ama. O homem pode reclamar de tudo, menos do amor de Deus. O texto que eu li da palavra de Deus relata a história de um jovem. E é bom nós antecedermos o texto, porque no capítulo 4, Jesus passa com seus discípulos por uma grande tempestade. A Bíblia diz que os discípulos apavoraram, eles tremeram, eles entraram em desespero. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, eles despertaram ao Senhor para que Ele pudesse acalmar aquela tempestade, fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade. Jesus, quando entra naquele barco, Jesus já estava decidido. Porque embora somos 7 bilhões de pessoas, Deus, Ele trata com o indivíduo. Deus conhece cada um de nós. Mesmo que a terra não tivesse 7 bilhões de pessoas, tivesse só uma, Deus morreria e mandava seu filho para morrer por esta pessoa. Deus, Ele trata com o indivíduo. Deus identifica cada um no planeta Terra. E a Bíblia diz que Jesus, Ele vai ao encontro de um jovem que estava possesso. A Bíblia diz que o demônio Satanás toma conta deste jovem. Ele já não era responsável pelos seus atos. Jesus tinha uma trajetória.
O normal na trajetória do mestre nesse tempo era ele descer na praia, mas ir para Cafarnaum. Mas Jesus entra ali na cidade, ele vai para montanhas ali em Golã. Em Decápolis havia 10 cidades. Jesus identifica aquele jovem e vai ao encontro dele. Assim como um dia ele resolveu ir ao meu e ao seu encontro para mudar a nossa história. O apóstolo Paulo, ele entende isso e ele diz: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja que está no singular. Você pode afirmar a mesma coisa: Cristo te amou e a si mesmo ele se entregou por você. A maior prova de amor foi a entrega de Jesus por nós. Deus te ama, Deus me ama. Deus ama o ser humano com todas as suas mazelas, com toda a sua indiferença, com todos os seus pecados, com todos os seus erros. Deus continua nos amando. Jesus, ele não tem preferência para amar alguém. Jesus não ama alguém porque é bonito, porque é rico, porque fala bem. Não, Deus consegue amar tanto o rico como o pobre, como o bonito, como o feio, como aquele que conhece muita coisa, como aquele que não conhece nada. Para Deus é a mesma coisa. Deus, ele não faz diferença de pessoas. Assim como Deus ama, da mesma forma que ele me ama, ele ama qualquer um. O seu amor para conosco é igual. Este jovem, a sua família desistiu dele, a sociedade desistiu dele. A única forma que eles tentaram para que pudesse detê-lo era prender. Ele era algemado, era colocado entre grilhões. Mas a Bíblia diz que aquele demônio que possuía aquele jovem quebrava as algemas e os grilhões e rompia. Ninguém podia deter. Ele vivia num cemitério. Ele não tinha mais a socialização. A sociedade desiste dele, a família desiste dele. E ele é um escravo nas mãos de Satanás. O que Satanás fez com este homem? A Bíblia diz que ele era possesso. Jesus, ao falar com aquele demônio para se identificar, ele diz: nós somos uma legião. É importante nós entendermos o que é legião. Essa palavra vem dos romanos. Uma legião é um número de 6.000 soldados. A legião romana, quando era enviada uma legião, 6.000 homens, eles chegavam e no lugar que eles chegavam, eles destruíam tudo. Era um soldado preparado para destruir uma cidade, um lugarejo, uma casa, uma família. Essa legião de soldados romanos era temível. A Bíblia diz que esse rapaz tinha, não era 1, nem 2, nem 3, era 6.000 demônios que o possuía. O que o diabo fez com esse jovem? Tirou ele da sua família. Tirou os sonhos que aquele jovem algum dia pudesse ter. Aquele jovem foi privado de qualquer coisa boa. A Bíblia diz que ele era atormentado, o diabo o atormentava, e de tal maneira que ele saía correndo à noite, ao dia, desesperado em gritos. Muitas das vezes era levado ao deserto, à meia-noite corria pelo cemitério. Imagine você o desespero da mãe deste jovem, do pai desse jovem. Vivemos os últimos dias da igreja aqui na terra, e o diabo mais do que nunca tem possuído pessoas. E quando nós falamos em possuir, nós imaginamos alguém virando o olho e babando. Mas se você vê, Satanás tomou Judas ao lado de Jesus e decidiu traí-lo. Satanás certa vez tomou Pedro e Jesus teve que repreendê-lo, dizendo: para trás de mim, Satanás.
pessoas. Assim como existem pessoas na miséria tomada por demônio, tem muita gente de gravata, com dinheiro no bolso, mas possuído pelo diabo. Nós não podemos ignorar isso. Tem muita gente com muito intelecto dentro das faculdades, mas de repente dá um surto nele e ele sai matando pessoas. Isso é o diabo. Essas coisas que têm acontecido na França até esta semana, alguém que sai com um caminhão desgovernado matando pessoas, é Satanás que está tomando as pessoas. Este jovem, ele não era responsável pelos seus atos. E é isso que o diabo tem feito nesse tempo. Aliás, nós temos que lembrar, como igreja do Senhor, ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes nós cristãos que temos o Espírito Santo nos espantamos com isso. O diabo está fazendo exatamente o que Jesus falou que ele faz: matar, roubar e destruir. No Brasil ele está roubando, nos Estados Unidos, na França, na Europa ele está matando. A Bíblia diz que ele não podia ser detido. A sociedade o algemou. A sociedade tentou detê-lo, mas ele rompeu as cadeias. Porque a sociedade pode até ajudar em alguma coisa, mas tem coisa que só o poder de Deus. Tem espírito que só Jesus, só a igreja, só eu e você, com a autoridade que foi nos dada, nós podemos desfazer as obras do inferno. Aquela cidade, talvez com a família junto, tentou detê-lo, mas não podia. Este homem, ele era violento. Nós nunca vimos uma sociedade tão violenta como esta. Se nós assistimos os filmes que hoje em dia estão sendo produzidos, a violência, ela é de uma maneira aterrorizante, e nós nos acostumamos com isso. Está ficando normal. Mas existe um poder satânico por trás de tudo isso. As pessoas odeiam rapidamente. O ódio tem tomado o coração de pessoas. Vivemos uma sociedade raivosa, explosiva. A qualquer momento alguém se explode com você. A qualquer momento alguém sai do sério com você. Existe um poder por trás de tudo isto. A Bíblia diz que ele era tomado por um sentimento de destruição. A Bíblia diz que ele batia a sua cabeça na pedra. O normal do ser humano é quando alguém joga uma pedra nele, por exemplo, ele sai fora. Ele era o contrário, ele batia a sua cabeça na pedra. Quantas pessoas nós vemos que não se importa de dar cabo na sua vida, contando que na sua morte ele mate o máximo de pessoas possíveis. Isso sem dizer daqueles que estão suicidando, dando cabo na sua vida. O que a sociedade fez para esse jovem? Eles desistiram dele. Algumas pessoas estão entrando numa situação que eles simplesmente, a sociedade, a família desiste. Mas Jesus continua amando esta humanidade e disposto a mudar a vida de todos aqueles que nele crê. O que eu aprendo aqui é que Deus, ele não tem uma lata de lixo que pega alguém e descarta, não. Deus não abre mão nem de mim, nem de você, e Ele está disposto a mudar a nossa história. Aleluia! Deus não desistiu dos muçulmanos, Deus não desistiu dos suicidas, Deus não desistiu. Por mais mal que o homem seja, Deus pode mudar o quadro.
Eu falei algumas coisas aqui que o diabo fez na vida desse jovem, mas nessa noite eu quero falar o que Deus fez na vida dele. Nessa noite eu quero falar o que Jesus fez na vida deste jovem. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro do jovem, e a primeira coisa que acontece, Jesus liberta o jovem. Oh, aleluia, o nosso Deus é um Deus libertador. O nosso Deus ainda liberta. O nosso Deus ainda transforma a vida do homem. Todos nós um dia estávamos presos na nossa ignorância espiritual, não conhecíamos Deus, mas Jesus nos libertou. Oh, aleluia, eu não posso deixar de lembrar da minha época, quando Jesus um dia entrou na minha casa para me libertar. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu nunca tinha sido evangelizado, mas Jesus um dia resolveu entrar na minha casa e mudar a história da nossa família. Jesus libertou aquele jovem. Este jovem, ele não sabia o que era alegria. Este jovem não sabia o que era ter paz. Este jovem, ele não conhecia o privilégio de pôr uma boa roupa. A Bíblia diz que Satanás o fazia andar nu. Este jovem não tinha condição de receber o carinho da sua mãe. Este jovem não tinha o prazer de sentar numa mesa e se alimentar. Estava preso. Era Satanás que ditava o que ele dizia. Era Satanás que o atormentava. Ele não tinha nenhum tipo de paz. Mas Jesus o libertou. Oh, aleluia. Nós como igreja do Senhor temos que clamar a Deus para que venha libertar aqueles que estão oprimidos e presos. O nosso Deus ainda liberta. Hoje eu estava na hora do almoço ali no restaurante de Edgartão. E quando eu estava servindo, um senhor, eu acho que ele não me conheceu, perguntou se eu era irmão do pastor Edmilson. E eu disse que não, mas ele falou: mas você é da igreja que cresce? Eu falei: sou. A igreja abandonou o meu filho. Eu falei: como assim? Ninguém. Eles largaram o meu filho. Eu falei: é mentira. Eu liguei para o seu filho e ele me tratou mal. O que você está falando não é verdade. E o fato do seu filho não vir mais na igreja não é porque a igreja o abandonou, não. Porque servir a Deus é uma decisão. Quem quer servir a Deus, se alguém liga ou não, você serve a Deus. E ele disse: eu também já fui crente, e eu larguei um dia a igreja também porque eu fiquei doente, o pastor não foi me visitar. Eu falei: então seu filho está pegando o seu exemplo, que não é bom. Aí ele rasgou o seu coração e disse que o filho está pensando em suicídio. E eu falei para ele: então por que você não me procurou e pediu para nós orarmos pelo seu filho, ao invés de você atacar a igreja? Vivemos num tempo onde as pessoas estão atacando a igreja. Lembre-se, a igreja é lavada e remida no sangue de Jesus. Se você quer falar de alguém, primeiro, eu não aceito alguém falar de igreja se ele não congrega numa igreja. Primeiro congrega numa igreja e depois você faz os seus julgamentos. Vivemos num tempo onde a sociedade está dominada por força satânica, que qualquer desculpa abandona a igreja. Eu me converti, aceitei Jesus, não conhecia pastor, nunca entrou na minha casa, mas Jesus morava no meu coração. Eu fui evangélico em São Paulo, o pastor não sabia quem eu era, nunca nem dei a paz do Senhor para ele. Para mim era um quer, não importa, eu sirvo a Jesus de Nazaré. Se ligar para mim, amém. Se não ligar, o meu Deus todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, Ele me ouve.
Se as pessoas não têm tempo para você, Jesus tem tempo para você. E Ele é melhor do que o pastor, Ele é melhor do que o bispo. Ele é o único que morreu por mim e por você. Então para de dar desculpa. O que Jesus fez para esse homem, o libertou. Só o fato de Jesus ter libertado eu e você um dia, já é motivo de nós servirmos, adorarmos, pregarmos o seu nome e estarmos na casa de Deus, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quem me libertou não foi uma instituição religiosa. Quem me libertou não foi um homem. Quem me libertou, Ele morreu na cruz por mim. O que Jesus fez para este homem? Jesus devolveu a dignidade. O texto que eu li diz que quando os pessoal de Gadara vieram ao encontro para ver o que havia acontecido, eles encontraram o jovem assentado aos pés de Jesus. Este jovem, ele não tinha esse prazer. Imagina o quadro mudado. O jovem vestido, a Bíblia diz, ele estava assentado e vestido. Oh, como esse Deus é maravilhoso. Aqueles vendavais que Jesus passou por ele era muito maior. O vendaval que passava na vida deste jovem era maior do que a tempestade que quase afunda o barco. A tempestade na vida daquele jovem era terrível, mas Jesus foi acalmar aquela tempestade. Alguns se alegram com a tempestade parada no mar. Tempestade no mar não faz nada, mas o homem, uma mulher que vive em tempestade, quando Deus chega e acalma, é motivo de nós darmos glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus trouxe para esse jovem perfeito juízo. Se fosse no nosso tempo, todos o taxariam, e aqueles também já estavam taxando ele de louco. Se fosse no nosso tempo, ele tomava remédios fortes, estava aprisionado, mas ele não era louco, ele estava possesso. Jesus veio trazer juízo àquele jovem. Agora Jesus faz algo que me chama a atenção, que me intriga. Este texto que eu li, ele tem muitas petições. Muitas. E as primeiras petições é feita de Satanás, do diabo para Jesus. Jesus, quando se apresenta na praia, o jovem vai, e o diabo, tomando aquele jovem, diz: vieste nos atormentar fora do tempo. E eu aprendo aqui que o mesmo Jesus que nos liberta é o mesmo que atormenta Satanás. Mas aquele jovem possuído pede a Jesus algumas coisas. Primeiro, ele pede a Jesus para não tirá-los do país. O segundo pedido, o diabo pede a Jesus para que eles entrem nos porcos. A Bíblia diz que depois que o milagre aconteceu, que os porcos precipitaram no mar, vieram algumas pessoas para ver o que havia sucedido. Mas me intriga porque por que Jesus atendeu os pedidos desse demônio, dessa legião? E eu aprendo aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o diabo, ele não é mito. O diabo não é história de carochinha. O diabo não é alguém que inventou para te provocar medo, não. Ele existe, ele é real e ele toma possessão de pessoas. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele queria dar uma lição naquele povo, nos gadarenos.
Porque quando aquela cidade veio ao encontro de Jesus, e na reunião com aqueles que assistiram tudo, e quando era que o jovem estava liberto e que os porcos haviam precipitado no mar, então eles disseram para Jesus: saia do nosso meio. Eles expulsaram Jesus. Jesus atendeu o pedido do diabo e agora atende o pedido daquele povo. A Bíblia diz que imediatamente Jesus toma a embarcação novamente. E a pior coisa que tem é quando nós convidamos a Jesus sair da nossa vida. A pior coisa que existe é quando alguém pede a Deus um tempo. Nós precisamos de Deus 24 horas. Nós não temos tempo para brincar. O diabo, nosso adversário, diz a Bíblia, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Sabe por quê? Essa sociedade, eles valorizavam mais os porcos do que o jovem. Quando eles tomaram conhecimento de tudo que aconteceu, eles expulsaram Jesus porque eles ficaram revoltados com o prejuízo que eles tomaram. Eles não se alegraram porque o jovem que eles conheciam, que vivia a vida de tormento, agora estava liberto. É o mesmo que essa sociedade tem feito nesses dias. Valorizamos mais os bens materiais do que o poder de Deus sobre as nossas vidas. Valorizamos aquilo que possuímos ou podemos possuir e deixamos as coisas espirituais em segundo plano. Isso para não dizer que Deus está em segundo plano. Ao invés daquela cidade render aos pés daquele que libertou o jovem, eles o expulsaram. A Bíblia diz agora que Jesus toma a embarcação. Agora o versículo 20, eu acho ele lindo. O versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. É a lógica. Aquele jovem não queria largar mais Jesus. Jesus mudou a vida dele. Jesus mudou a sua história. Agora é interessante que Jesus atende o pedido dos demônios. Jesus atende o pedido do povo que pede para ele sair. Agora o jovem que foi liberto pede, Jesus diz não. O desejo daquele jovem era acompanhar o seu libertador. O desejo daquele jovem talvez seria o mesmo meu e seu, estar ao lado de Jesus, porque eu entendo que não existe nada melhor do que estar com Jesus. Mas Jesus não permitiu. Mas eu aprendo outra lição aqui. A Bíblia diz que Jesus ordena: vá à tua casa, vai para os teus e anuncia tudo que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Aquele jovem que até então era desvalorizado pela sociedade, rejeitado, que vivia isolado, recebe uma missão de Jesus. Porque Jesus, ele é assim como diz a Bíblia, ele usa os que não são para reduzir a nada os que são. Jesus usa aquele que acha que pode, que não pode, para reduzir a nada aquele que acha que pode. Aquele homem tornou-se um evangelista, um pregador, e olha que o Espírito Santo ainda não havia descido, mas ele já estava pregando que Jesus liberta, que Jesus muda, que Jesus transforma. A Bíblia diz que esse jovem agora vai para a sua casa, ele vai para os seus. Mas a Bíblia continua dizendo que ele começou a proclamar em Decápolis. Decápolis é 10 cidades.
Ele não pregou em apenas uma cidade, ele pregou e testemunhou em 10 cidades. Agora ele não foi falar da experiência que ele teve com o diabo. Ele não foi falar que o diabo possuía o seu corpo e ele saía correndo atormentado, gritando. Não, ele foi falar o que Jesus ordenou para ele dizer: vai e diz como o Senhor teve misericórdia de ti. O que eu e você precisamos entender, que no nosso tempo nós temos que falar do que Deus fez na nossa vida. Ao invés de usarmos o mural do Facebook para atacar alguém, usa para falar que Jesus entrou na sua vida, mudou a sua história. Jesus ordena aquele jovem, ele vai por Decápolis e diz tudo o que Jesus lhe fizera. E interessante que não foi a sua família, não foi uma cidade. O que a Bíblia está dizendo aí no versículo 20: todos o admiravam. 10 cidades recebem o testemunho do jovem e o admiravam. O jovem que fazia com que pessoas fugissem dele porque ele era violento. O jovem que foi desprezado pela sociedade. O jovem que foi abandonado pelos pais. O jovem que estava no cemitério, andava nu, agora era admirado por todos, porque Deus muda a história do homem e da mulher. Eu quero profetizar nessa noite que nós vamos ser testemunha do Senhor aí fora, dizer que Deus um dia mudou também a nossa história. Fique de pé nessa noite. Jesus dá àquele jovem uma gloriosa missão. Nós fomos comissionados por Deus. Nós temos que entender de uma vez por todas: se Jesus nos salvou e você está vivo, é porque Deus tem uma obra para fazer através de você. Senão Ele já tinha nos levado. A igreja só está aqui porque nós temos que fazer a diferença nesse tempo. É hora de nós deixarmos a religiosidade de lado e pregarmos apenas que Jesus salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. É tempo de nós deixarmos de ser influenciado por muitas mentes que muitas das vezes está sob o domínio de Satanás, e fazemos o que Jesus ordenou que a igreja fizesse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Jesus não força ninguém. Crê, aleluia, está salvo. Não podemos deixar de falar. Muitas das vezes: pastor, eu não tenho sabedoria. Nós não precisamos. O que impacta um homem e uma mulher é o testemunho de vida. É você contar o que Deus fez na sua vida. Eu já falei muitas coisas registradas na Bíblia, mas tudo que eu falo é experiência de homens que até me ensina. Mas o que eu vejo que impacta as pessoas que ainda não conhecem Deus como Salvador é quando eu digo: olha, eu não era nada, Jesus entrou na minha casa, mudou a história dos meus irmãos, da minha mãe. Jesus um dia nos salvou. Isso impacta as pessoas. Não preocupe em falar bonito, fala do que Deus fez na sua vida. Todos o admiravam. Eu quero profetizar nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus, eu quero profetizar nessa noite que nós seremos testemunha do Senhor. Jesus, ajuda-nos a levarmos a tua palavra simples. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Me ajuda, meu Deus.
ao aproximar de pessoas, ou as pessoas se aproximar de mim, eu não faltar com a verdade, falar daquilo que o Senhor fez e tem feito na minha casa, na minha família. Que Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje. O Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor traz dignidade, o Senhor traz paz, o Senhor traz, oh aleluia, mudança de vida. A Bíblia diz que todos o admiravam. Se a Bíblia diz que todos o admiravam, eu entendo que seu pai o admirava, que a sua mãe o admiravam. Aquele que um dia era vergonha